Olá, amigos, mais um vídeo no YouTube, vídeo de número 113. E hoje falaremos sobre o czarismo, falaremos sobre a Guerra do Vietnã e depois nós vamos dar uma aliviada fazendo resenha de filme, falando sobre digamos assim, o grande clássico, né? Irmão Sol e Irmã Lua. E hoje, pelo menos os dois primeiros temas, creio que irão ajudar bastante o pessoal do Enem. É uma força que a nossa revista eletrônica está dando para todo esse pessoal que vai se candidatar a uma vaga futuramente nessas provas do Enem. Agradeço a quem assiste, a quem dá o like, a quem compartilha, aos inscritos, aos futuros inscritos. Visitem a nossa playlist, tem coisas bem interessantes. E como eu sempre digo, quem assiste aos meus vídeos, até porque é uma revista eletrônica e é feita por um jornalista, você vai ver as notícias sobre o novo viés, porque conhecimento é tudo. Então nós vamos fazer agora a contagem regressiva. Eu vou lá para a bancada e nós vamos agora falar sobre cada tema desse que é bem interessante. 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui na bancada vamos continuar o nosso vídeo e vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um dos espetáculos mais, eu diria, deploráveis em termos de guerra que aconteceram no século passado. E eu tinha muita vontade de falar sobre a Guerra do Vietnã, pois ela durou bastante tempo. Ela foi um coroamento, digamos assim, um coroamento no sentido negativo, do período pós-Segunda Guerra Mundial e do período conhecido como Guerra Fria, que nós já falamos aqui na nossa revista eletrônica, que foi exatamente o período em que o mundo estava dividido entre duas potências, os Estados Unidos da América, representando o capitalismo, e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o chamado bloco comunista ou socialista. Então a gente viveu nesse período bem conturbado, né? E a Guerra do Vietnã, ela foi um dos temperos para deixar, né, o planeta em polvorosa e deixar todo mundo bem alarmado com o que poderia acontecer diante dessa guerra. Essa guerra, meus amigos, aconteceu no Vietnã, na região sudeste da Ásia, e o Vietnã ele ficava dividido, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte pertencia ao comunismo e o Vietnã do Sul pertencia ao capitalismo. Então, lógico que ali existia o quê? Existiam muitos conflitos sociais, políticos, econômicos. Isso tudo veio a culminar com a questão do final da Segunda Guerra Mundial e o período da Guerra Fria, porque o Vietnã, para quem não sabe, e outras regiões ali, não só da Ásia, mas também da África, foram regiões que pertenceram no século XIX ao jugo de países europeus como a França. Então, o Vietnã, ele pertencia ao Estado francês e foi necessário que antes de 1950 ele passasse por um processo de libertação do jugo francês. Sendo que o que é que o Vietnã, que era dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, o que é que eles queriam? Eles queriam exatamente uma unificação, e uma unificação dentro de um bloco comunista, porque quem reconheceu a independência do Vietnã foram dois países tidos como comunistas na época, que foram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a China. Então eles reconheceram. Mas um país muito importante que não aceitou, logicamente, foi os Estados Unidos da América. Então é exatamente nesse período que começou a conturbação, porque o período
da Guerra do Vietnã começou de 1959 até 1976, e esse período houve muita morte, muito sangue, porque os Estados Unidos eles não aceitavam que o Vietnã se dedicasse, se entregasse totalmente ao jugo chinês ou ao jugo soviético. Então, tem muita coisa para a gente falar aqui para vocês. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu que os Estados Unidos eles foram como se enxeridos, né, nessa questão, e eles sofreram muito porque eles foram muito bombardeados pela opinião pública internacional. Eles foram criticados, a opinião pública internacional não aprovou, né, essa intromissão, entre aspas, dos Estados Unidos dentro do território vietnamita. Então, o que houve aí? O que houve é que, através desse conflito, os Estados Unidos tiveram as suas baixas, e o presidente Richard Nixon, no ano de 1973, reconheceu o país unificado e entregue ao bloco comunista. Isso aconteceu, meus amigos, mais precisamente em 1973, porém, de modo oficial, foi no ano de 1976, quando definitivamente acabou a Guerra do Vietnã dentro do território vietnamita, e o Vietnã ele adotou toda uma postura voltada para o socialismo, para o comunismo. Então, eu vou falar um pouco a vocês sobre o Vietnã. E o Vietnã é um país, como eu já falei, um país do Sudeste Asiático. É um país com cerca de 97 milhões de pessoas. A sua área territorial é de um pouco mais de 330 quilômetros quadrados. E é uma república que tem um governo republicano socialista, é uma república socialista. Eles vivem no setor terciário. É um país que é banhado pelo Mar da China, tem fronteira com a China, o Laos e o Camboja, e tem um clima tropical, com tufões, o relevo é montanhoso, a capital é Hanoi, mas eles vivem dentro da cultura, dentro do sistema socialista, comunista, pelo qual eles lutaram, né, desde o século passado, quando se libertaram da França, do jugo francês, e depois que se libertaram, digamos assim, do jugo, da tentativa de um jugo por parte dos Estados Unidos. Então, aqui, meus amigos, eu passei para vocês um pouco do que foi a Guerra do Vietnã, quais as causas, como essa guerra desenrolou, né, mexeu muito com o mundo, como ela terminou, e o reconhecimento, por incrível que pareça, dessa independência vietnamita dentro do próprio país pelo governo dos Estados Unidos através de Richard Nixon. Do Vietnã, nós vamos para a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a atual Rússia, e vamos falar também, hoje é muita coisa voltada para a história, para governo, e nós vamos falar sobre o czarismo. É muito importante. Quem gosta de história, quem gosta de geopolítica ou política, é bom que continue aqui conosco nesse vídeo, porque o czarismo é de fundamental importância que nós estudemos. Porque o czarismo ele dominou a Rússia de 1547 até 1917. E o czarismo foi um sistema, não é, político que foi adotado, lógico, na Rússia. E eu fui estudar, né, a questão czar, o que é que significa czar. Czar vem lá da época da antiga Roma, que eram os Césares, né? Como diz em inglês, Caesar, né? Então, em russo ficou czar. Então, eles eram os imperadores, eles eram déspotas, viu? Eles eram verdadeiros déspotas. E a dinastia mais famosa foi exatamente a dinastia Romanov, que atuou na Rússia de 1613 até 1917, quando ela foi totalmente deposta
no território soviético ou território russo. Eles governavam de uma forma absoluta, de uma forma ditatorial. Inclusive, quando eu fui fazer as pautas, aliás, a pesquisa para fazer o vídeo para vocês, eu descobri que até a nobreza, a própria nobreza da antiga União Soviética, ela não tinha tantos privilégios como em outras partes do mundo, porque os czares eles eram altamente déspotas, altamente autoritários e altamente ditadores. Foi um período de muito ostracismo no território soviético, porque eles não desenvolveram a indústria. A indústria estacionou, que existia indústria naquela época, lógico que nem se compara com a atual, mas eles optaram por um sistema agrícola arcaico, feudal, para que não houvesse mobilidade social. E o pouco que havia de mobilidade social era só para a alta casta, principalmente o clero, através da igreja ortodoxa, e o pessoal, né, a camada mais pobre, só servia para pagar os impostos. Numa população imensa, por incrível que pareça, era uma população que é do leste europeu até o Oceano Pacífico e tinha mais de 100 milhões de habitantes. Desses 100 milhões de habitantes, para esses ditadores conhecidos como czares, apenas 105 mil famílias que detinham uma boa qualidade de vida. Para eles era dado tudo, né? Era dado opulência, luxo, mas o restante da população, principalmente no governo de Nicolai II, vivia no campo. E para vocês terem uma noção, pobreza generalizada, esgoto a céu aberto, lixo, disseminação de doenças, especialmente cólera, desnutrição e analfabetismo. Então, o ápice foi exatamente o governo de Nicolai II, que os russos, os soviéticos já estavam por aqui dos desmandos realizados por esse ditador czarista. Então, como eu já falei, a dinastia Romanov governou aquele país por mais de 200 anos. Eles viviam em meio a tesouros, controlavam a religião através da igreja ortodoxa, e foi no período do governo deles em que houve a construção da Transiberiana, a maior, né, estrada de ferro, já falei aqui nos meus vídeos, do planeta. E o Estado desprezava todas as tradições culturais, a questão das línguas, a questão da religiosidade do povo russo. Então foi um período realmente nebuloso, né, e trevoso para a Rússia. Então aqui hoje vocês souberam um pouco sobre o que foi o czarismo, que dominou todo esse tempo de 1547 até 1917, embora que oficialmente terminou mesmo em 1918, quando toda a família de Nicolai II foi assassinada. Aí cai o regime czarista e entra a Revolução Russa, implementando o sistema socialista ou comunista naquele país, naquela nação. Então aí, meus amigos, vá um pouco a respeito do que foi todo esse período do czarismo na antiga União Soviética. Agora nós vamos aliviar um pouquinho, né? Os temas foram temas fortes, e eu quero falar a vocês hoje sobre, eu queria fazer essa resenha há um bom tempo. Quem vê meus vídeos desde o começo sabe que eu não sou nenhum estudioso de cinema, mas sou um amante da sétima arte, adoro filmes, principalmente filmes antigos, filmes clássicos, filmes épicos, e hoje eu quero falar sobre Irmão Sol, Irmã Lua. Eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo, mas tudo só acontece na hora certa, e esse filme eu tenho o DVD aqui em casa, né? E eu comprei e eu assisto de vez em quando, e o filme é realmente uma obra-prima do cinema mundial. E eu falei também há algumas semanas sobre o cinema italiano, e ele é uma obra do cinema italiano com o Reino Unido. E essa obra-prima
foi dirigida por Franco Zeffirelli. E o filme tem muita coisa boa, eu posso falar porque eu assisti. O filme tem cerca de 2 horas e 15 ou 20 minutos. Essa produção aconteceu em 1972 e o filme é um verdadeiro poema. Não vá para Irmão Sol e Irmã Lua assistir quem nunca assistiu, com interesse em pregações religiosas, em verdadeiras odes à Igreja Católica, não. A ver fenômenos, né? A efeitos especiais, metafísicos, não. É um filme belo, é um filme simples, é um filme de uma beleza fotográfica imensurável, é uma bela música e mostra um Francisco de Assis e um Jesus Cristo altamente antirreligiosos. Aí vocês devem estar perguntando, é o que? É uma heresia? Não, assista ao filme que eu não vou dar spoiler. Mas o filme é muito bem costurado, assim, na minha opinião. Ele só é um pouco extenso. E assim, a gente tem que ter cuidado porque ele leva a história numa cadência que, se você não estiver bem preparado, ele deixa você um pouco triste, porque ele mostra a realidade da vida. Francisco, todo mundo sabe que ele vivia na opulência, o pai dele era um comerciante. E algumas cenas para mim me tocaram muito, como a cena que ele leva uma surra do pai. O ator, eu não me lembro agora que interpretou o Pedro, se não me engano, Pedro Bernardoni, e ele apanha e a cena é de uma realidade incrível. Outra cena linda é quando ele se despe, não é? Ele é um rapaz muito bonito, o ator, e fica uma coisa muito, muito bonita, muito elegante, não tem nenhum traço de vulgaridade, né? Que hoje em dia acho que fariam com muita vulgaridade. Tem outra cena lindíssima, emocionante, eu estou falando aqui para vocês, parece que eu estou vendo. É a cena que ele está sobre o telhado e tem um passarinho, eu não vou dizer para não dar spoiler. Uma fotografia fantástica, um elenco muito primoroso, não são grandes estrelas do cinema mundial, mas eles dão um recado direitinho. E o que é mais interessante é a atuação do ator Graham Faulkner, que eu pesquisei, já faz um tempinho. Eu fui fuçar a internet para ver se eu via alguma coisa sobre esse ator, e realmente ele fez algumas pontas antes desse filme, e realmente o personagem que o consagrou foi Irmão Sol e Irmã Lua, e ele hoje deve ser um senhor, se ele estiver vivo, já deve ter quase 80 anos. E ele não quis mais trabalhar na área dramática, na área teatral, de cinema, de TV, e ele se dedicou a trabalhar como bancário. Mas ele carregou o personagem de uma maneira tão bonita que nós imaginamos o personagem, né, mundial, Francisco de Assis, né, conhecido como Povorello da Úmbria, que viveu no século XII, na Itália, com aqueles traços, com aquela característica, com aquela beleza, com aquela suavidade daquele ator. Fizeram parte dessa película Graham Faulkner, Judy Bowker, que fez Clara de Assis, e Lady Lawson, além de outros grandes nomes, né? Não tão conhecidos, mas, como eu digo, deram o seu recado. Tem a cena em que eu achei muito bem feita a maquiagem, em que Clara de Assis se encontram com... Ela tem até um momento que ela faz Brothers, quando a gente vai ver, são os irmãos leprosos, e a maquiagem está perfeita dos irmãos leprosos. Então, é uma coisa também muito social, muito de cunho, de cuidado com o outro. Por isso que ele é um filme, ele não é um filme religioso, ele é um filme para despertar em você, despertar em nós os bons sentimentos. E o filme ele tem a trilha sonora de Riz Ortolani, que era muito conhecido, e o ritmo dele é a estética hippie, e por coincidência é uma estética que vem pós o período turbulento, né, embora que foi feito em 72, esse período de guerra, da guerra do Vietnã, e veio também como uma mensagem de paz para o mundo. Então, eu não vou dizer tudo para não fazer spoiler, mas assistam, busquem Irmão Sol e Irmã Lua, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
É uma dica fantástica. Fica a dica. Mais informações vão para a web, mais informações vão para as boas bibliotecas, mais informações vão para as livrarias, comprem bons livros, lembrando-se sempre que o conhecimento é tudo. Hoje, o maior indicativo para você conseguir qualquer coisa, no sentido profissional, no sentido acadêmico, é você estudar, buscar o bom conhecimento e a boa informação. Muito obrigado a vocês que assistem aos meus vídeos e até a nossa próxima edição.